Fala galera, beleza? Depois daquele último vídeo do anime feito com inteligência artificial, acho que ficaram no ar algumas questõezinhas. A gente deve aplaudir ou fugir dessas inteligências artificiais? Porque no fim das contas, se você é um animador, talvez você esteja pensando, peraí, eu vou poder criar mais coisas ou aquilo vai me substituir? Isso sempre fica no ar quando a gente trata dessas questões. Eu, pessoalmente, eu fico muito entusiasmado com as possibilidades que essa tecnologia abre para os pequenos criadores mesmo. Mas sim, isso vai trazer alguns problemas. Isso vai fazer com que a gente tenha que se adaptar. A questão é, não vão ser só os animadores, só os artistas visuais que vão ter que se adaptar. Todas as profissões e áreas que o ser humano atua vão ser afetadas fortemente pela inteligência artificial. O grande problema que a gente vai ter daqui para frente é não deixar esses modelos de inteligência artificial somente na mão das grandes corporações. Google, Microsoft, OpenAI. Porque o que acontece? As redes sociais já estão aí para mostrar que a gente é facilmente manipulável por esses algoritmos. O ser humano está virando um pouquinho aquela marionete virtual. Teve até aquele episódio infeliz do Facebook que eles fizeram um experimento com cerca de 600 mil pessoas, onde só mostravam no feed delas posts com um sentimento positivo ou posts com um sentimento negativo. Isso para fazer experiências sobre como afetaria o sentimento dessas pessoas, a atitude delas. Então quer dizer, se depender das grandes corporações, a gente vira só realmente uma pilhazinha que alimenta o sistema. Essas inteligências artificiais, elas são como uma força da natureza agora. É imparável. Elas vieram para ficar e a gente não sabe em que ponto da curva de desenvolvimento que a gente está. Será que a gente já está chegando no limite? Muito provavelmente não. O que tudo indica é que a gente está só começando. Todas as áreas vão ser afetadas. Se você é um arquiteto, se você é um professor de línguas, se você é um profissional da saúde, todas essas áreas vão ter a atuação da inteligência artificial. A questão é, elas vão atuar junto com você ou você vai ser desnecessário? A gente não pode deixar a revolução acontecer lá fora e simplesmente assistir. A gente tem que conhecer um pouquinho também do que está por vir. Quem está acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial não está conseguindo acompanhar, porque tudo é muito rápido. Você vê uma coisa hoje que você detecta como um problema, daqui a uma semana já surge um paper onde aquilo é resolvido. O que que nós precisamos? Empresas como a OpenAI, o Google, criam grandes modelos que sabem pouco sobre muita coisa. Então, por exemplo, se você tenta conversar com o ChatGPT, esse robô de conversação com inteligência artificial, você vai poder perguntar sobre tudo. Só que a resposta talvez não seja muito fiável. Ele vai falar para você aquela resposta, se você tentar extrair informação, com muita convicção, e talvez você saia convencido de que foi uma boa resposta, mas não tem muita
veracidade em muita coisa que sai dali. Nós precisamos ter os nossos próprios modelos, deixarmos de ser o usuário final. A gente tem que participar também da criação desses modelos. Ao invés de usar o chat GPT, a gente precisa ter o Ivan GPT, o André GPT, a Ana GPT. Isso tudo é possível. Mas o que a gente precisa é ter, talvez, primeiro, um mínimo conhecimento básico para não ver essas tecnologias como se fossem caixas pretas misteriosas, uma coisa mágica. Primeiro, programação é uma coisa que já deveria fazer parte do currículo escolar básico. É como na escola uma criança ou adolescente que diz para o professor de matemática: ah, mas eu vou estudar história, eu quero ser historiador, não preciso de matemática. Ou mesmo para eu vou ser engenheiro, para que eu quero biologia? Sabe por quê? Porque você precisa entender o mundo. Se você não entende o mundo, você não participa da mudança. Você só assiste. Essas novas tecnologias vieram chocar para fazer com que você tenha necessariamente que participar. Porque daqui a 5, 10 anos, você não vai ter mais escolha. Você acha que uma empresa vai pagar, por exemplo, R$ 5.000 para um profissional de determinada área, digamos um arquiteto, sendo que ela pode contratar os serviços de um desenvolvedor de um modelo de inteligência artificial que traga os mesmos resultados desse arquiteto por um valor bem menor, 10 vezes menor. Tá claro. As pessoas vão precisar ter, pelo menos, o conhecimento de desenvolver os seus próprios modelos para atuarem junto com essas tecnologias. Assim elas não vão ser substituídas, elas vão ser aumentadas. Realmente isso vai servir para todas as áreas. Você é um artista, você precisa aprender a programar, sim. Vai precisar aprender a entender como funcionam esses modelos no básico. Eu não digo que você precisa ser um grande programador, mas você precisa conhecer o mínimo. Aquele desenho, anime, feito com inteligência artificial, é feito com um modelo que, a princípio, não foi criado para uma imagem em movimento. Só que esses artistas, o corridordigital.com, usaram o modelo de um jeito totalmente novo para fazer esse anime. Isso já é estar na vanguarda da tecnologia. E é isso que todos os profissionais e não profissionais de todas as áreas vão acabar precisando fazer. Infelizmente, vivemos numa era que nos força a ser usuários finais. Todo mundo tem o seu celular e muita gente até deixou de ter computadores, preferindo mesmo o celular. No celular tem aplicativo e é tudo muito fácil, né? Tem toda uma geração aí que sequer entende sobre como funcionam os arquivos dentro de um computador, as pastas, o sistema de diretórios. Porque no celular, simplesmente, você baixa, você instala o aplicativo a partir de uma Play Store e está tudo certo. Onde é que está o arquivo? Não, está aqui dentro do celular, está guardado. É tudo muito intuitivo. Não estou dizendo que é ruim ser intuitivo, mas eu estou dizendo é que talvez tecnologicamente a pessoa não está se desenvolvendo tanto, não está conhecendo como funciona aquilo ali. E a inteligência artificial, esses modelos todos, vão vir para chocar tudo isso. Porque se você é o usuário final, você também poderá ser substituído. As suas chances vão ser de usar a inteligência artificial como potencializador. Aí, amigo ou amiga, se você usa como potencializador,
sim, você vai, durante muito tempo, poder participar da mudança. Você vai estar na vanguarda, seja qual área que você estiver atuando. Aí talvez não haja muito o que temer. E principalmente se você tiver filhos, você precisa dar a conhecer. Mesmo que sejam crianças, dê a conhecer, mostre o Scratch. Minha filha está aprendendo a programar no Scratch. É um começo. Do Scratch você começa a explorar junto. É preciso que a gente conheça. Talvez daqui a 30 anos tudo mude. É muito difícil a gente prever como é que vai ser o futuro. Eles tentaram no passado. Talvez eu faça um vídeo posteriormente sobre quais eram as previsões do futuro, por exemplo, de 1920 para cá. Eles acharam que muita coisa ia ser diferente, né? Que íamos ter carros voadores, tudo mais. E algumas coisas eram talvez um pouco impossíveis mesmo de prever, que a gente não sabe como tecnologias reorganizam a gente. Não dá realmente para saber como é que vai ser daqui a 30 anos. Mas talvez daqui a 5 anos o bicho já esteja pegando. E se você não está participando, não seria mal de todo você se preocupar um pouquinho. Mas eu acho que vão surgir também muitas oportunidades. Oportunidades que talvez a gente não consiga nem vislumbrar agora. E talvez isso tudo faça valer a pena. Eu, sinceramente, eu tô curioso, eu tô entusiasmado até, bem mais do que preocupado. De repente, um criador de conteúdo vai poder fazer o trabalho de estúdios inteiros em pouco tempo. Então esse foi um pequeno videozinho só para falar um pouquinho sobre essa preocupaçãozinha, mas espero que vocês também estejam entusiasmados, quanto eu. E sim, existe a preocupação, vamos ter que aprender a lidar com isso, né, galera? Valeu!